Mundinho Pop! Nicole Fabrini aqui e esse é o Listas do Pop. E na lista de hoje, famosos que já foram, pro xadrez, pro chilindró, já viram o sol nascer quadrado, tiveram algum problema com a justiça e foram presos. Mas antes de começar a lista, será que você consegue já deixar o like para mim? Agora no começo do vídeo é super importante, me ajuda a divulgar ele aqui na plataforma. E também uma coisa que é super importante para o canal que ainda está começando a crescer é inscrição. Então não custa nada, inscreve aqui para mim, no dedo não cai, é de graça, é rapidinho. Me ajuda muito, é muito importante. Então muito obrigada para você que está apoiando o canal e que já se inscreveu. E nas outras redes sociais, Instagram, TikTok, eu tô lá no @perfilpopoficial. Sempre posto conteúdo. No Instagram eu posto conteúdos diários de notícias, de fofocas, coisas de cultura pop, várias informações. Então, me siga por lá também. Tá preparado? Então, vem! Listas do Pop! Paris Hilton, a patricinha mais famosa de Hollywood, foi presa no dia 27 de setembro de 2006 sob suspeita de estar dirigindo sob influência de bebidas, enfim, de substâncias, e ela estava a caminho do In-N-Out. Ela ia comer um hambúrguer, mas foi parada pela polícia. A Paris disse que ela tinha tomado uma marguerita com o estômago vazio e estava indo lá comer o hambúrguer, né? E aí acabou sendo presa. No ano seguinte, em janeiro de 2007, ela foi julgada e se declarou culpada, né, por direção imprudente. Ela foi condenada a 3 anos de liberdade condicional. Foi condenada também a assistir aulas sobre, enfim, sobre o álcool, sobre o que causa, né, o abuso das substâncias, e uma multa de $1.500. Porém, no mês seguinte, a Paris foi pega dirigindo com excesso de velocidade e os faróis apagados e ainda com a carteira suspensa. Então, o que aconteceu? A liberdade condicional dela foi revogada e, a princípio, ela foi condenada a 45 dias de prisão. Porém, essa pena de 45 dias de prisão, ela foi uma pena rígida, porque geralmente seria a metade do tempo. Então, a Paris começou a dizer que ela sabia que era muito sério o que ela tinha feito, mas que talvez ela estivesse sendo tratada de uma forma pior, né, sendo usada como exemplo por ela ser famosa. Então, por volta do dia 5 de junho de 2007, a Paris se entregou na prisão, começou a se acomodar, tirou o mugshot dela, né, que é aquela foto de cadeia, mas os advogados dela conseguiram uma autorização do xerife para que ela voltasse para casa e cumprisse a prisão domiciliar. Mas o promotor não autorizou, ele abriu então uma audiência, e ela disse que ia aparecer por videoconferência, mas ele falou, não, você vai vir aqui. Então, a polícia foi na casa dela, ela foi algemada para o tribunal e lá ela foi condenada a cumprir a prisão dela na cadeia, né? Nada de prisão domiciliar, não. Quando ela ficou sabendo dessa sentença, ela ficou arrasada, chorou, falou para a mãe dela que aquilo não estava certo, mas o procurador da cidade de Los Angeles disse que era uma condenação que enviava uma mensagem, que não importa o quão famoso, rico, poderoso fosse a pessoa, ninguém estava acima da lei. Então ela voltou para a prisão para cumprir o tempo dela, não seria os 45 dias, até porque ela tinha bom comportamento e a prisão também, né, tava ali com uma superlotação, então ela ia cumprir ali mais ou menos uns 20 dias. E, enfim, foi, né? Começou a receber várias cartas de fãs. Os fãs escreviam para ela deu entrevista na prisão, enfim, né? Não era igual a todo mundo, mas não era. Tinha lá o seu jeito Paris Hilton de
viver ali a prisão. Dizem que ela reclamou um pouquinho da comida, mas na entrevista ela disse que estava muito grata por ter uma refeição, por ter um travesseiro. Um dos momentos mais difíceis para ela foi que no Dia dos Pais, né? Ela foi presa em junho, nos Estados Unidos, o Dia dos Pais é em junho e não em agosto. Ela teve que ver o pai dela através daquele vidro, né? E não pôde abraçar. Ela falou que nesse momento ela se sentiu como se ela fosse uma criminosa. Outros perrengues que ela passou lá foi que ela disse que ela era claustrofóbica e que a cela era muito pequena e que ela não conseguia dormir à noite porque a prisão nunca realmente ficava em silêncio. Mas a Paris foi liberada da prisão no dia 27 de junho de 2007. Ficou ali menos de 20 dias até. E vocês acham que ela aprendeu a lição e nunca mais teve problemas com a polícia? Não, não é bem assim. Em 2010, ela foi parada na Copa do Mundo da África do Sul com aquela ervinha, né, verde, que a gente não pode falar aqui, com a verdinha. E alguns meses depois, também esse mesmo delito em um aeroporto em Córcega. Ainda em 2010, o seu namorado da época foi parado pela polícia por dirigir sob influência. E nessa operação, um saquinho daquela substância branca, o pozinho, caiu da bolsa da Paris e teve novamente problemas com a polícia por causa disso. Nessa ocasião, ela foi condenada a 1 ano de liberdade condicional, multada em $2.000 e condenada a completar 200 horas de serviço comunitário e também um programa de abuso de substâncias. Mas depois disso, enfim, parece que ela aprendeu a lição e não teve mais problemas com a polícia. Robert Downey Jr., isso mesmo, o Homem de Ferro, já teve problemas com a polícia. Em abril de 96, ele estava dirigindo lá pela Sunset Boulevard em Hollywood e em alta velocidade foi parado pela polícia. E a polícia encontrou algumas substâncias proibidas com ele, além de um revólver descarregado. Um mês depois, ele, também sob influência de substâncias, ele invadiu a casa de um vizinho e dormiu no local. Então, ele foi condenado a 3 anos de liberdade condicional e alguns testes periódicos de uso de substâncias. Só que em um desses testes que ele fez, ele foi pego. Então, foi encontrado substâncias no sistema dele e aí deu ruim. Apesar dos esforços dos advogados, ele acabou sendo condenado a 3 anos de prisão. Isso foi em 1999. Nessa época, então, ele estava, enfim, muito envolvido com as substâncias, o vício estava muito pesado. E aí ele foi condenado, então, a 3 anos de prisão. Então ele começou a cumprir a prisão dele em 1999 e ficou quase 1 ano preso. E quando ele saiu no ano de 2000, ele deu uma entrevista para a Vanity Fair falando sobre o tempo dele lá na prisão. Ele disse que a primeira fase é a fase do choque e a segunda fase foi a fase da apatia. Ele disse também que tudo dentro da prisão é sobre as regras e que você rapidamente aprende quais são as regras do local. E ele falou que assim, as regras também se resumiam às pias e aos vasos sanitários e que ele não tinha exatamente aquela pia para ele, não era dele. Ele até brincou que ele era um convidado para usar a pia. Mas ele disse que existia um ponto positivo dele ter sido preso, porque ele disse que o vício dele estava tão destrutivo, tão pesado, que ali ele estava no lugar mais seguro da Terra, né? Porque ali ele não poderia, apesar de existir acesso, né, a essas substâncias na prisão, é muito mais difícil. Ele disse que ele não quis tentar. Então, para ele foi uma forma de lidar e até se curar desse vício em substâncias ilícitas. Mark Wahlberg. Você sabia que esse ator de Hollywood, na sua adolescência, cometeu crimes racistas?
Em junho de 1986, o Wahlberg e 3 amigos perseguiram algumas crianças negras, gritando ofensas racistas para elas e jogando pedras. No dia seguinte, eles também perseguiram outro grupo de crianças da 4ª série, na sua maioria negras, também proferindo insultos racistas. Por conta desses 2 episódios, em agosto de 86, uma ação civil foi movida contra o Wahlberg e os amigos por violar os direitos civis das vítimas, porém, o caso foi encerrado. Mas ele não parou por aí. 2 anos depois, em 88, ele tinha mais ou menos 16 anos, ele agrediu. Primeiro ele agrediu com um taco, um pedaço de madeira, enfim, algo assim. Agrediu um vietnamita. E no mesmo dia, um outro vietnamita, ele deu um soco no olho. E contra os 2, ele também proferiu ofensas racistas. Ele alega que ele estava sob influência de uma substância, proibida, chamada PCD. Por conta dessas agressões, ele foi acusado por tentativa de homicídio e foi condenado a 2 anos de prisão, porém, ele cumpriu 45 dias dessa sentença. Mas não acabou por aí. Em agosto de 92, ele foi acusado de fraturar a mandíbula e agredir o seu vizinho com chutes e socos, enquanto um outro homem segurava esse vizinho. Porém, olha que ironia. O advogado do Mark Wahlberg disse que esse outro amigo dele que segurou o vizinho enquanto ele agredia era negro. E a agressão aconteceu porque esse vizinho cometeu um ato racista contra esse amigo do Mark. Mas, enfim, esse caso foi resolvido ali, um acordo, não foi a julgamento. Em 2014, o Mark Wahlberg ele entra com um pedido de indulto, ou seja, um pedido de perdão para o estado do Massachusetts. É como se pudesse tirar aquele crime da sua ficha criminal, esse tipo de pedido. Porém, isso gerou muita polêmica na época, Ele já era conhecido, já era uma estrela de cinema. E uma das pessoas que tinha sido acusada por ele disse que não seria justo, isso acontecer, principalmente seria um demonstrativo que se você é branco, se você é famoso, se você é uma estrela de cinema, então os seus crimes são apagados. Então, em 2016, ele acabou desistindo de entrar com esse pedido de perdão. Porém, em 2016, ele se encontrou com um dos vietnamitas, o Johnny Trinh, e pediu perdão diretamente para ele, disse que se arrependia muito, e ele acabou também divulgando um texto, uma carta, dizendo que perdoava o Mark pela agressão. Lindsay Lohan, a atriz queridinha dos filmes adolescentes dos anos 2000, também tem uma ficha que não é nem um pouquinho pequena. Em maio de 2007, a Lindsay é presa por dirigir alcoolizada e com posse daquela pó branco, depois que ela perdeu o controle do seu carro lá em Beverly Hills. Em julho, 2 meses depois, ela foi presa novamente por dirigir alcoolizada, portar substância ilícita e ainda dirigir com a carteira suspensa, depois que ela, inclusive, perseguiu uma mulher com o seu carro. Então, a Lilo se declarou culpada por conta dessa contravenção. Ela foi condenada a passar 1 dia na prisão, 10 dias de serviço comunitário e 3 anos de liberdade condicional. O que aconteceu? Ela foi para a cadeia em 15 de novembro de 2007 e passou 84 minutos na prisão. Depois foi liberada devido à superlotação. Então, ela ficou ali alguns anos nessa liberdade condicional, foi condenada a participar de programas de educação sobre uso de álcool, uso de substâncias, até que em 2010 deu ruim e a liberdade dela foi revogada por um juiz. Por quê? A Lindsay Lohan, ela pulou uma data que ela tinha que comparecer no tribunal para ir no Festival de Cannes
E aí ela deu a desculpa que o passaporte dela foi roubado. Então ela foi condenada a pagar uma fiança de $100 mil por conta disso. Então, em maio de 2010, ela foi condenada a usar um dispositivo Scram, que é um dispositivo que apita quando você faz uso de álcool e substâncias. E o que aconteceu? Apitou no mês seguinte e o juiz aumentou a fiança dela para $200 mil e emitiu um comunicado, um mandado de prisão depois de uma festa, depois ali do MTV Movie Awards. Mas alguém foi lá e pagou a fiança da Lindsay. Mas não adiantou, ela foi condenada a 90 dias de prisão por não comparecer a esses programas, a essas aulas de educação contra o uso de substâncias. Então, em 20 de julho de 2010, ela acaba indo realmente para a cadeia e cumpre apenas 2 semanas por conta da natureza não violenta do crime e da superlotação da prisão. Ela fica 20 dias e sai, porém, em setembro desse mesmo ano, ela falha num dos testes, que são testes aleatórios, eles não avisam que dia que eles vão fazer, então ela acabou sendo pega e foi para a cadeia novamente, porém, por pouquíssimo tempo, ficou 2 dias só. E então depois ela sai da cadeia e vai diretamente para a reabilitação, onde ela arruma problema. Ela foi acusada de agredir um funcionário depois que ele tentou fazer um teste para detectar substâncias. Mas essas acusações foram retiradas depois. Mas no ano seguinte, em fevereiro de 2011, ela foi presa novamente por conta de um roubo de um colar avaliado em $2.500 em uma joalheria de Veneza. Então, em abril, ela é condenada a 120 dias de prisão, mais 400 horas de serviço comunitário. Mas ela não fica os 120 dias, ela fica mais ou menos um mês. No mês seguinte, ela é libertada por conta de superlotação e cumpre o resto da condenação em prisão domiciliar. Em março de 2012, ela é acusada de atropelar uma pessoa e fugir do local, porém, essa acusação, por conta de falta de provas, não foi muito adiante. Em outubro de 2012, policiais foram chamados numa casa onde a Lindsay estava com a mãe dela, em Nova York. Os vizinhos escutaram brigas, dizem que as duas estavam tendo uma grande discussão, mas não houve nenhuma acusação nesse caso. E também em 2012, em novembro, ela foi acusada, lá em Nova York, de ter dado um soco no rosto de uma mulher. Tá bom pra você essa ficha de Lindsay? Enfim, ainda bem que passou, essa fase bad girl da Lindsay Lohan. Chris Brown. Gente, essa vocês vão ter que segurar, porque essa lista dele é grande. Eu vou tentar dar uma resumida, mas, enfim, Chris Brown aprontou muito. Em fevereiro de 2009, essa todo mundo provavelmente conhece e lembra, o Chris Brown foi preso por agredir a Rihanna, que era sua namorada na época. Foi na manhã anterior ao Grammy. Um oficial do condicional escreveu no relatório que antes desse houveram 2 episódios de violência doméstica anteriores, um na Europa e um em Barbados. Então, ele se declara culpado das acusações, como parte de um acordo. Em agosto de 2009, ele é condenado a 5 anos de liberdade condicional. Além disso, ele teria que completar 180 dias de trabalho comunitário e um programa anti-violência doméstica durante 1 ano. E, além disso, a Rihanna também obteve uma ordem de restrição contra ele. Em junho de 2012, a polícia investigou uma briga que aconteceu num clube de Nova York entre Chris Brown e Drake. Que, enfim, nessa época, ele e a Rihanna tinham voltado a se relacionar e aconteceu essa briga. Em fevereiro de 2012, ele foi acusado de roubar o celular de uma mulher
por ela ter tentado tirar fotos dele numa boate em Miami. Em junho de 2013, Chris Brown é acusado de agredir uma mulher dentro de uma boate em San Diego. Segundo ela, ele a empurrou lá na área VIP, no camarote. Alguns meses depois, isso em agosto de 2013, ele foi acusado de um atropelamento e fugir depois. Por conta disso, essa situação teria acontecido em maio, mas ele só foi acusado em agosto e condenado a 1.000 horas de trabalho comunitário. E teve mais. Também em 2013, em outubro, ele e o seu guarda-costas foram presos acusados de agressão, de se envolverem numa briga com um homem do lado de fora de um hotel em Washington, D.C. Essa acusação ela caiu para contravenção e ele foi condenado à reabilitação para controle de raiva. E nessa reabilitação de controle de raiva, ele foi expulso. E em março de 2014, então, ele foi condenado a ir para a prisão, já que ele violou a condicional, sendo expulso da reabilitação. Então, em maio, ele é condenado à prisão por conta dessa violação de condicional, mas por conta dos dias que ele cumpriu na reabilitação, ele acabou ganhando uns créditos. Enfim, eu só sei que ele ficou aí praticamente um mês na prisão, apesar dele ter sido condenado a 1 ano. Em maio de 2015, a polícia de Las Vegas recebe uma denúncia de um homem que diz ter sido espancado por Chris Brown e seus amigos durante um jogo de basquete, mas ela acaba não prestando queixa. Ainda em Las Vegas, no ano seguinte, 2016, ele também é investigado pela polícia por ter roubado o celular de uma mulher durante uma festa. Junho de 2016, lá em Amsterdã, ele foi detido pela polícia por andar em uma moto sem placa, mas ele acabou pagando uma fiança e foi solto. Em agosto de 2016, a Bailey Curran, a Miss Califórnia, acusou Chris Brown de ter ameaçado ela com uma arma enquanto ela admirava uma joia que estava na cozinha dele. Ele acabou sendo detido e pagou uma fiança de $250 mil, mas depois o caso foi arquivado por falta de provas. Em fevereiro de 2017, uma ex-namorada dele, a Karrueche Tran, obteve uma ordem de restrição porque, segundo ela, ele tinha ameaçado matá-la. Em abril de 2017, Chris Brown é acusado de socar um fotógrafo em uma boate na Flórida. E no ano seguinte, em maio de 2018, uma mulher entra com uma acusação de abuso. Porém, ele nega. No mês seguinte, em junho, uma outra mulher chamada Cassandra obteve também uma ordem de restrição, porque ela também alegou ter sido perseguida e ameaçada por ele. Tá pouco, gente? Tá pouco essa ficha de Chris Brown? Winona Ryder, a famosa atriz, no ano de 2001, foi pega por câmeras de segurança da loja Saks, lá em Beverly Hills, furtando itens de grife. Ela furtou cerca de 20 itens que somavam um valor de $5.560. Algumas explicações que foram dadas na época foi que ela estaria fazendo um laboratório, que ela faria um filme onde ela era uma ladra e ela estava fazendo ali essa preparação, mas isso nunca foi provado. A Winona declarou que ela estava sofrendo de depressão e problemas de controle de dor, então ela estava sob efeito de muitos medicamentos quando ela cometeu esse crime. A Winona nunca chegou a ser presa por conta desse crime, mas ela foi julgada e recebeu, sim, uma condenação. Ela foi obrigada a participar de aulas, de aconselhamento psicológico, aquelas aulas de educação, uso de substâncias, além de ser condenada a um período de liberdade condicional, que foram de 36 meses. E também serviço comunitário, 480 horas de serviço comunitário em instituições de caridade, além de uma multa de
$3.700 e também foi obrigada a restituir a Saks os itens roubados. Esse fato foi bem polêmico na época, porque, enfim, uma atriz super renomada de Hollywood, ela nunca chegou a falar com nenhuma revista, nunca deu entrevista. Inclusive, ela ficou um tempinho meio sumida da mídia, meio sumida dos filmes, mas ainda bem que ela acabou voltando. Justin Bieber, no dia 23 de janeiro de 2014, o Justin foi preso sob a acusação de dirigir alcoolizado. Além disso, ele estava sem uma carteira válida e resistiu à prisão. Isso aconteceu na cidade de Miami. Depois foram feitos testes no organismo dele que detectou Xanax e aquela verdinha. Porém, o nível de álcool estava até abaixo do limite. Mas, por conta dessas outras substâncias, essa acusação permaneceu. Ele se declarou culpado, mas também não foi condenado à prisão. Ele recebeu outra condenação, que foi submeter a um curso de controle de raiva de 12 horas, concluir um programa educacional de direção sob influência, pagar multas e fazer uma doação para caridade de $50 mil. E um pouco antes desse caso, dessa prisão de dirigir sob influência, ele também teve um problema com a polícia da Califórnia. A polícia teve que invadir a sua casa porque o vizinho dele denunciou que ele estava jogando ovos na casa desse vizinho. Mas, enfim, não teve também nenhuma prisão. Ele foi condenado a pagar $80 mil por danos à propriedade desse vizinho. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado. Você sabia dessas acusações? Conta pra mim quais foram novidades para você e quais você sabia. E se você conhece outros famosos que também tiveram problemas com a justiça. Comenta aqui, interage comigo que eu vou gostar muito de saber. E se você ainda não deixou o seu like, o vídeo tá acabando. Deixa seu like pra mim e se inscreva no canal. E agora que o vídeo acabou, dá pra você ir lá no Instagram, lá no TikTok e me seguir no @perfilpopoficial. Beleza? Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!